Bom, então eu vou pedir, se por acaso eu falhar, vocês me acenam, fazem algum sinal que vocês não estão me escutando, tá bom? Que aí eu paro. Porque às vezes a gente acha que tá tudo certo e o sinal falhou, tá bom? Então vamos lá, vamos fechar nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus, para que todos nós possamos estar conectados num único pensamento. Senhor, Jesus, Mestre amado, estamos aqui reunidos mais uma noite, que o Senhor e a espiritualidade possam adentrar a cada lar, propiciando a paz necessária para que nossos amigos possam assistir às aulas com tranquilidade, para que possam aproveitar esse momento, focando todo o seu pensamento, esquecendo os problemas, deixando de lado os desafios do dia, para que possam estar aqui presentes, Senhor. Presentes para aprender um pouquinho, para refletir, para entender de onde viemos, porque estamos aqui, para onde vamos, e para que possamos cada vez mais estarmos firmes nesse propósito de crescimento. Ó Pai, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui para servir. Obrigada. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, salve Jesus e graças a Deus. Graças a Deus. Você compartilha, Wagner? Sim. Por favor. Bom, gente, hoje o tema da aula é criação. Nós falamos na primeira aula sobre o que era Deus. Aí depois nós falamos um pouquinho na última aula também sobre os fluidos, né? O fluido cósmico ou fluido espiritual, que é o que dá origem tanto à matéria quanto ao fluido, né, que compõe a matéria, quanto ao espírito. Então, resumidamente, era isso. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a criação. Sobre a criação de tudo. Sobre a criação dos mundos, a criação dos seres vivos, e trazendo novamente sempre um paralelo do que a ciência traz e do que o espiritismo traz. E também nós vamos ver um pouquinho do que estava escrito na Bíblia sobre a formação do mundo, né? Que eram os primeiros escritos, tá? É uma aula que também está um pouquinho longa, mas como eu falei, a base de todo o entendimento que a gente tem que começar a construir, para depois entrar basicamente no que a doutrina espírita traz para nós. Tá? Então, esse comecinho, ele é bem misturadinho mesmo, de quase aula de ensino médio, misturado com coisas do espiritismo, né, e religião, como tudo nessa tríade, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a criação, tá? Pode passar. Wagner, por favor. E aí, sobre a formação dos mundos, né, que é o que a gente vai começar a falar. Então, quando a gente pensa em formação dos mundos, a gente pensa, a princípio, na formação de todos os planetas, o universo, né, que pra gente mundo é o planeta, né. Só que aos poucos nós vamos vendo que essa formação dos mundos, ela é maior do que a parte material dos mundos e planetas, né, do sistema solar, das galáxias, né, que a gente vai entendendo que existem outros, vamos chamar de mundos paralelos, que é como se fosse a espiritualidade que habita aqui o nosso orbe terrestre, que está participando do nosso
mundo terrestre, mas ao mesmo tempo eles têm a organização deles, que é a organização espiritual. Então, aos pouquinhos, a gente vai entendendo que essa formação dos mundos, ela é mais do que o que a gente, na nossa humilde mente, consegue entender, tá? Então, aqui começando. Então, o universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e os que não vemos, que é esse mundo espiritual que eu acabei de falar. Todos os seres animados, então animados é que tem vida, e inanimados, que são o que não tem vida. Todos os astros que se movem no espaço e os fluidos que os preenchem. Então, esses fluidos é aquilo que a gente viu na aula passada. Allan Kardec abre o capítulo 3 do primeiro livro com questionamento. O universo foi criado ou existe por toda a eternidade com Deus? Então, ou ele foi criado, ou ele existe junto com Deus? Essa era a pergunta que ele quis fazer, paralelo, né, caminhando junto. E os espíritos respondem, ele não pode ter sido feito por si mesmo. E se existisse de toda a eternidade, como Deus, não poderia ser sua obra. Então, se ele existisse paralelamente a Deus, como se as duas coisas acontecessem ao mesmo tempo, não poderia ser obra de Deus. Então, o que ele tenta explicar, que os espíritos tentam explicar, é que um é anterior ao outro, tá bom? Pode passar. E, por favor, gente, perguntem o que vocês não forem entendendo, tá? Porque pode parar, perguntar. Aí, sobre a formação dos mundos, né, o Wagner, depois na parte B, ele vai explicar bem mais sobre isso. Mas vamos lembrar que os mundos são formados por essa condensação da matéria, que ela era espalhada, né, disseminada no espaço, que é o fluido cósmico universal. E esse fluido que, então, originou as estrelas, planetas, satélites, asteroides, cometas, nebulosas, enfim. E, de modo geral, os mundos habitados podem ser classificados em 5 categorias distintas, que depois o Wagner vai falar bastante disso. Mas, se a gente for olhar aí os planetinhas terras, né, a gente já foi o mundo primitivo. Então, o mundo primitivo, associando até o que o Wagner falou, né, daquele filme que ele colocou A Guerra do Fogo, para a gente lembrar o que seria um mundo primitivo, que seria realmente, na ciência dos homens das cavernas, né, vamos assim dizer, um povo que não tinha uma linguagem, né, ainda apropriada, que se comunicava ainda por gestos, por grunhidos, muito próximo dos animais. Então, esse era um mundo primitivo, né? Aí depois, o nosso planeta que foi evoluindo, ele passou de um mundo primitivo para expiação e provas, que é o que nós estamos vivendo hoje. E sempre entre um e outro tem as transições. Então, por exemplo, do mundo primitivo, logicamente, a gente já não pulou direto para provas e expiações. Teve todo um processo histórico de construção dessa humanidade para chegar ao que a gente chegou hoje. Depois o mundo regenerador e o felizes e os mundos divinos. Eu não vou entrar tanto para o Wagner depois poder explicar na parte dele. Mas só para vocês entenderem que assim como o nosso planeta passou e passa por transformações, todo o universo também passou e passa por transformações. Então a gente tem que entender, quando a gente fala de formação dos mundos, que não é só o planeta Terra. É todo esse universo que ele é infinito, então ele continua se expandindo e ele continua em evolução, tá? Pode passar, Wagner, por favor. Aí o Einstein, né, que é um físico famoso, ele já apresentou, olha, em 1905, ou seja, mais de 100 anos atrás, uma teoria dessa relatividade, né, que eu acho que todo mundo deve ter ouvido já falar, a teoria da relatividade de Einstein, que se identificava muito com o cenário de fundo do universo, qual o espiritismo também coloca, né, que ele é infinito, que ele se originou de uma matéria primitiva, só que o Einstein naquela época não sabia o que era essa matéria primitiva, só que a gente hoje sabe, pela espiritualidade, que essa matéria primitiva era o fluido cósmico universal, que deu origem a tudo, e que ela, no início, era agrupada por átomos que formavam os mundos e os corpos de todos os seres vivos. Então, já a gente pensando que o Einstein era um físico, pode passar mesmo, não tem problema, Wagner, que o Einstein era um físico que há 100 anos atrás, com a tecnologia que existia naquela época, ele já tentou comprovar algumas coisas, e pensando que
a codificação espírita já tinha sido publicada. Então, o Einstein, ele é posterior a Kardec, né? Então, muitas coisas que o espiritismo já estava mostrando, os físicos estavam começando a tentar comprovar, né? Não pelo espiritismo, mas por quê? Porque a ciência sempre andou acompanhada, né? A doutrina espírita, ela vê dessa forma a ciência, o desenvolvimento intelectual, sempre acompanhado das outras áreas também. E aí Kardec acrescenta que essa matéria cósmica primitiva encerrava os elementos materiais, fluídicos e vitais de todo o universo. Então isso é uma retomada da aula anterior, né? E essa matéria etérea, que era mais ou menos rarefeita, permeava esses espaços interplanetários. Então quando a gente pensa que esse fluido cósmico universal, ele é tão, como eles dizem, é uma matéria quintessenciada, é como se fosse partida em pedacinhos menores ainda que os próprios átomos, esse fluido, ele perpassa e vai preenchendo todas essas aglomerações. Aí falam de estrelas, do céu, né? E onde existem essas forças universais e de onde a natureza tirou todas as coisas, que é o fluido universal, tá bom? Então está em Gênesis, no livro da Gênesis. Aí a Gênesis, só para vocês entenderem, a gente não vai entrar muito, mas só para vocês entenderem que ela é um livro que se divide em duas partes. Então, primeiro, a história da formação do mundo material, e é onde a gente vai se apoiar bastante. Então, em vários momentos a gente vai citar que foi tirado do livro da Gênesis, mas também fala da história da humanidade. Então, como a humanidade começou aqui no nosso planeta, né, no planeta Terra. Como que começou tudo isso da humanidade? Será que foi de Adão e Eva? Como será que foi? Então, a gente hoje vai conversar um pouquinho sobre tudo isso para tentar desmistificar tudo que a gente aprendeu, né? Desconstruir, para a gente começar a entender sobre um novo aspecto, o que foi, às vezes, muitas vezes falado para a gente durante anos, que a gente acredita como verdade absoluta. Esse livro, A Gênesis, é para quem gosta de referências mais lógicas, mais científicas e tal, ele é um excelente livro aí para quem tem mais uma empatia por esse tipo de conteúdo. Tá. É bem um livro mesmo, né, de história e ciência, quase, né? Aí aqui, a ciência, então, a visão da ciência, a gente vai começar a permear por essas várias visões. A ciência não considera o universo uma criação divina, mas procura entender o princípio das coisas através de diferentes estudos. Então, na verdade, até hoje, vários estudos foram surgindo, mas ainda não existe uma verdade absoluta sobre como tudo começou, né? Pode passar. E uma delas aqui, que eu peguei numa pesquisa, né, de um site, que fala um pouquinho dessa linha do tempo cósmica, segundo que os cientistas acreditam, ou que até então eles conseguiram descobrir, né, a partir deles, dos estudos deles. Então, a princípio, eles acham que tudo começou como Big Bang. Todo mundo acha que houve essa grande explosão, que era uma matéria, uma energia acumulada, que essa energia expandiu por algum motivo, né, e daí foram surgindo todo o universo. E aí, só que fala aqui, né, que Big Bang é uma teoria sobre as origens cósmicas, aí fala que não é verdade, segundo esse pesquisador. Aqui, o Tecido do Cosmo, esse Brian Greene, ele não é um livro espírita, aqui é um livro de ciência, tá? Então, esse mesmo cientista, ele fala que não é verdade, porque o Big Bang não nos diz nada sobre o que foi que explodiu, por que explodiu, como explodiu, e nem francamente se chegou a ver mesmo uma explosão. Então isso é o que os cientistas acreditam e que hoje muitos deles já estão refutando. Porque fala assim, o que é isso que explodiu? Então o que existia antes do Big Bang? Por que ele explodiu de repente? Né? Como que ele explodiu? Então, são perguntas que os cientistas, é lógico, com o conhecimento que nós temos hoje, nós não conseguimos verdadeiramente explicar como tudo surgiu pela ciência.
Então, aqui, pela essa linha do tempo cósmica, aí fala, então, primeiro, desse Big Bang, depois teve os anos, a Idade das Trevas, onde tudo era o caos, né, onde tudo era escuridão, aí depois apareceram as primeiras estrelas, depois as nebulosas, buracos negros, não sei o que, a galáxia, até os planetas. Então, é mais ou menos isso o que eles acreditam que foi na evolução do universo. Mas aí a gente vai começar a ver, inclusive, na visão espírita, como é tudo isso que começou. Aí tem a imagem do nascimento de estrelas a 12 bilhões de anos-luz da Terra, que é semelhante ao Big Bang. Então, que elas sempre nascem através de uma explosão, né? Só que a gente pensa que um ano-luz equivale a 9,46 trilhões de quilômetros, né? Então, para a gente ver que uma estrela a 12 bilhões de anos-luz, então quando a gente multiplica esses 12 bilhões por 9,46 trilhões, a gente já perdeu de vista o que isso significa de verdade, né? Então até dizem, né, os cientistas, que a estrela que a gente vê hoje aqui da Terra, as estrelas que a gente vê no céu, na verdade elas já morreram, porque a luz demora tanto tempo para chegar até aqui, que até que chegou aqui, aquela estrela já deixou de existir. Então, são coisas muito loucas, que, na verdade, assim, a gente está passando só para vocês começarem a entender que tudo é muito complexo, né, que essa perfeição é tão grande da criação divina, que ela é extremamente complexa para nosso entendimento ainda nos dias de hoje, tá? Mas é importante a gente saber. Aí aqui, voltando para a Gênese, né, no capítulo 6, capítulo 6, no item 15, né? Então fala, revestido das leis do universo e da impulsão inicial inerente à sua formação, a matéria cósmica primitiva, que é esse fluido universal, fez que sucessivamente nascessem turbilhões, aglomerações desse fluido difuso, amontoados de matéria nebulosa que se cindiram, né, se separaram por si próprios, e se modificaram ao infinito para gerar, nas regiões incomensuráveis da amplidão, diversos centros de criação simultânea sucessiva. O que a gente tem que entender disso, né, que está até grifado, que tudo começou, nessas leis do universo, tudo começou desse fluido universal, que por algum motivo que a gente não sabe, essa matéria se difundiu, né, ela se separou, e que diversos centros de criação simultâneo e sucessivos começaram a acontecer. Então, é como se quando isso tivesse explodido, e que os cientistas chamariam de Big Bang, mas que para o espiritismo não é esse o nome, mas que várias criações foram acontecendo ao mesmo tempo, e que continuam acontecendo, por isso que o universo é infinito. Se tiver muito difícil, vocês falam, tá? A gente volta, fala de novo, tá bom? Aí, sobre a formação da Terra. Então, a formação da Terra se iniciou há bilhões de anos, em processos que se estenderam por largos períodos e eras. Então, a gente sabe, do que os cientistas nos mostram, que a Terra também foi passando por muitas transformações. Então, a Terra se formou ao mesmo tempo que o Sol e o resto do Sistema Solar. Então, do Sistema Solar, já originaram todos os planetas que nós conhecemos, né, os satélites que existem, e a Terra dentro dele. Então, pela condensação de uma nuvem de gás nesse espaço interestelar. Então, aqui também é de um livro de ciências. Pode passar. Aí, para explicar a origem da Terra, então, os cientistas acreditam, e isso a gente escuta muito, que a Terra tem 4,6 bilhões de anos, aproximadamente. Como eles chegaram a esse número, eu não sei explicar para vocês. Então, eles falam que originou os primeiros Sol através dessa densa nuvem de poeira e gás, que se contraiu, formando não só o Sol, mas os outros planetas, inclusive o planeta Terra. Então, era como se existisse toda essa força numa estrela, que o Sol é uma estrela, e dessa poeira de gás se formou os outros planetas. Aí fala que com a radioatividade das rochas, algumas partes da Terra se derreteu. Então, no início do planeta, era como se como se o planeta fosse
uma coisa incandescente ainda, né? Como se fosse metal incandescente. Então, no início, os cientistas dizem que hoje esse níquel e ferro que existem praticamente no núcleo da Terra, antes ele tomava conta de tudo. E essas rochas, por esse excesso de calor, porque lembra que como se fosse o Sol que tivesse explodido, então ainda ele não tinha passado, o planeta Terra não tinha passado por um período de esfriamento, ele era como se fosse um vulcãozinho, todo cheio de lava, derretida e quente. Pode passar. E aí depois ela passou por esse período de resfriamento. E aí, volta um, por favor. Volta um, Wagner, isso. Aí ele passou por esse período de resfriamento. Então aí fala que os vulcões entraram em erupção, emitindo gases que formaram a atmosfera, que por sua vez originaram matéria orgânica e a água. Então é aqui que a gente tem que começar a entender que teve esse resfriamento, né, a temperatura foi baixando do planeta Terra. Os vulcões, quando entraram em erupção, eles começaram a emitir gases que formaram a atmosfera, que é o que a gente respira até hoje, que foi o que começou a preparar o nosso planeta para a chegada da vida. Até então não existia nada de vida no nosso planeta. Então tudo foi acontecendo de uma forma que a vida fosse propícia para chegar em algum momento. Aí há cerca de 3,5 bilhões de anos, grande parte da crosta terrestre já estava formada, mas bem diferente da atual. Então quase, se a Terra tem 4,6, então mais de 1 bilhão de anos depois, que ela já estava mais ou menos preparada para receber a vida. Então, para a formação atual, então, continentes e ilhas levou-se milhões de anos, pois por volta de 3,5 bilhões de anos atrás, a Terra ainda estava dividida em um só continente, que isso a gente também aprendeu da Pangeia, que era só um continente só, e que depois, devido a grandes terremotos e acomodações dessas placas, os continentes, essa Pangeia foi se separando e formando os continentes da forma como a gente conhece hoje. Então, tudo demorou muito tempo, bilhões. Não pode passar. Aí, segundo Emmanuel, o orbe terrestre resultou de parte da matéria incandescente desprendida da nebulosa solar, então parte veio disso, como a ciência explica, sob a direção de Jesus, que é o nosso governador espiritual, e de seus prepostos divinos em regime de cocriação com Deus. Então, tudo isso, na verdade, fazia parte desses planos de criação de universo. E Jesus, ele já era o encarregado desde aquela época, então, imagina quantos bilhões de anos esse espírito existe, né? Porque ele já estava participando de todo esse processo da criação do sistema solar. E ele foi um dos escolhidos para tomar conta do nosso planeta. Dizem que Jesus tem outro planeta ainda que ele cuida, outros planetas, né? Sim, não é só o planeta Terra. Aí já na crosta solidificada, então quando já estava tudo endurecendo, como no fundo dos oceanos, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com essa massa gelatinosa, nascia o protoplasma, que a gente vai ouvir falar isso algumas vezes. E com ele lançara Jesus à superfície do mundo o germe sagrado dos primeiros homens. Então, protoplasma é um nome antigo, e é um nome antigo de uma parte da célula. Então, a gente tem que começar a pensar que as células, né, as primeiras células que deram origem à primeira vida, que foi o primeiro ser vivo era uma bactéria. Então, esse protoplasma era vamos pensar como se fosse o berço necessário para que a vida começasse a surgir na Terra. Tá? Então, aí fala aqui que é um sistema físico-químico de natureza, blá, 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 e pode passar facilmente do estado sólido ao líquido. Por isso que fala aqui disso de ser uma massa gelatinosa, porque ele pode ser sólido ou líquido, e a partir disso que a vida se instalaria. É como se fosse a base da vida. Segundo o Espiritismo, a vida também é o resultado dessa complexa evolução comprovada pela ciência.
Então, nesse sentido, ciência e o espiritismo, eles se complementam. Allan Kardec, em A Gênese, em André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, e Emmanuel, em A Caminho da Luz, então, 3 livros diferentes, atestam para a formação dessa camada gelatinosa, depois de altas temperaturas, o resfriamento pelo qual passou o nosso planeta, na época da sua constituição. Então, isso eles falam que é aproximadamente 5 bilhões de anos. Então, diverge um pouquinho essa data, tá? Ao aparecimento do protoplasma e toda a cadeia evolutiva. A diferença entre ciência e espiritismo é que o segundo faz intervir a ação dos espíritos no processo de evolução. Então, a diferença é que existia um plano espiritual, um plano realizado pelos espíritos para a preparação deste planeta para o recebimento de espíritos que estariam vindo de outros lugares que a gente vai ver mais para frente um pouquinho. Aí agora a gente vai comparar um pouquinho nessa origem da vida do planeta Terra, né? Então, qual é a visão da ciência, qual é a visão da Bíblia, qual é a visão do Espiritismo para essa origem da vida no planeta? Porque, como eu falei, ainda há muitos pontos em aberto, tanto na ciência, tanto no que a Bíblia diz, e tanto quanto a visão do Espiritismo para a nossa compreensão. Então, como eu falei em outras aulas, todo o conhecimento que nos é fornecido até o dia de hoje, e quando eu falo que é nos fornecido, isso tem a ver também com a capacidade do homem de desenvolver a ciência, ele nos é dado de acordo com a nossa evolução. Então, há coisas que talvez a gente não entenda ainda até hoje, pela nossa própria falta de capacidade de entendimento mesmo. Tá? Nossa cabecinha ainda é pequenininha, nosso cérebro ainda não funciona tão bem. E isso os cientistas já comprovaram, né, que a gente usa, acho que 1% da nossa capacidade cerebral, quer dizer, os outros 99% a gente nem desenvolveu ainda. Mas vamos lá. Aqui, na visão da ciência. Então, segundo a ciência, a vida é o resultado de uma complexa evolução que durou uma centena de milhões de anos. Sua origem é desconhecida, contudo estabelece algumas hipóteses sobre o começo. Então, ninguém sabe exatamente porque de repente surgiu a vida. Qual foi essa situação ideal, o que causou naquele ambiente que a vida surgisse? Pode passar. Mas as hipóteses, a mais aceita pelos cientistas, é de que a vida se originou a partir de uma formação, olha aí, do protoplasma, novamente esse nome, que era uma matéria elementar das células vivas. E aí o protoplasma evoluiu para as bactérias, depois vieram os vírus, as amebas, as algas, as plantas, os animais, até chegar à formação dos homens. Então, se a gente for pensar nessa cadeia evolutiva, então começou por uma bactéria, depois um vírus, e isso a gente vê no que a ciência vai nos mostrando até chegar ao homem, que o homem, a ciência também comprova que foi o último ser vivo, praticamente, a se desenvolver na Terra. Então, antes disso, haviam, né, plantas, animais, vírus, todo um equilíbrio de um ecossistema para se preparar para a chegada do homem. Aí agora a visão da Bíblia. Então, segundo a Bíblia, no princípio dos tempos, Deus criou simultaneamente todas as plantas e animais superiores, a partir da matéria inerte. Essa matéria inerte, vamos lembrar que pode ser um fluido universal, no que a gente entende? Então, isso é o que está escrito na Bíblia. Deus, do pó da terra, será que não seria esse protoplasma? Então, Deus, do pó da terra, forma o primeiro homem, Adão. Sopra-lhe as narinas e lhe dá vida. Retira-lhe uma de suas costelas e cria a Eva. Esta é tentada pela serpente e come juntamente com Adão o fruto proibido, que é a maçã. E é literalmente considerada, esta noção é mitológica e antropomórfica. Vamos pensar que se a gente pensa nessa história, e se a gente vê que um dos princípios do espiritismo é a fé raciocinada e que a gente tem que se basear na nossa razão, vamos pensar que essa história está meio esquisita, né? Como assim que ele cria Adão e Eva, e aí desses dois gera a população que hoje somos em 7 bilhões de habitantes, como de um mesmo casal? E lembrando que eles tiveram 2 homens,
Então, como que é isso da procriação? Então, por essa própria... Se a gente fizer pequenas perguntas, a gente já vê o quanto essa história realmente ela é mais mitológica. E, na verdade, a gente vê que na Bíblia, muitas das passagens, elas são escritas com uma linguagem como se fosse uma contação mesmo de uma história, né? Para que as pessoas pudessem entender que elas eram muito rudes e simples no pensamento delas. Né? Então, quando tudo isso foi escrito, foi muito antes de Cristo ainda, essa parte da Gênesis da Bíblia, né, que começaram a escrever, tá? E aí dá essa impressão que Deus é como se fosse um ceramista, que manuseia os seres criados por eles. Você, vou brincar então e vou fazer um elefante. Agora eu quero fazer um homem, então da costelinha do homem eu vou fazer a Eva. Então tudo isso, na verdade, eram formas que os seres humanos estavam tentando explicar a origem da vida, e não necessariamente que isso foi dito por Deus em algum momento, ou por Jesus em algum momento, tá? Aí o Allan Kardec, na Gênese, ele fala um pouquinho dessa linguagem figurada da Bíblia. Então, que Adão e Eva não seria primeiro e único casal, mas a personificação, ou seja, a representação de uma raça denominada adâmica, que é uma das origens dos seres dos homens, né, dos seres, dos espíritos hominais. Então, a gente veio dessa raça adâmica, que não é deste planeta. Então, nós, enquanto espíritos, viemos de outros planetas já existentes e que viemos habitar esse mundo que já estava preparado para nos receber de acordo com as nossas necessidades de crescimento. E aí fala que a serpente é o desejo da mulher de conhecer as coisas ocultas, suscitado pelo espírito da adivinhação. Então, essa curiosidade do querer aprender e conhecer as coisas ocultas. Pensando que essas coisas ocultas não tem a ver com magia, com misticismo, mas as coisas ocultas ligadas à questão da espiritualidade mesmo. A maçã representaria os desejos materiais da humanidade. Então, que a gente, enquanto encarnado, a gente precisa se alimentar, a gente precisa se proteger do frio, a gente precisa se abrigar, então a gente necessita das questões materiais também. Assim, então, completa. A visão da Bíblia sobre a origem da vida no planeta Terra não deve ser simplesmente rejeitada, mas estudada como se fosse a história da infância dos povos. Então, assim, a gente vai contar de um jeitinho como se a gente contasse para crianças pequenas. E aí depois, conforme a gente foi crescendo enquanto humanidade, novas histórias, entre aspas, foram surgindo para explicar a origem da vida no planeta, tá? Pode passar. Aí no Espiritismo, então a terceira visão, como que surgiu a vida? De acordo com Emmanuel, no livro Caminho da Luz, encarnaram aqui na Terra espíritos que foram expulsos de um planeta, de um sistema chamado de capela. Então, existe até um livro que chama Exilados de Capela, que fala a origem de onde os espíritos que habitam o planeta Terra hoje, em sua maioria, foram expulsos desse planeta, que fica na constelação de Cocheiro, situada a 42 anos-luz do nosso planeta. Então, uma constelação muito distante. E aí, nesse sistema de capela, vamos pensar que capela é como se fosse um planeta também, e que esses espíritos foram expulsos, por quê? Porque este planeta também estava em transformação para se regenerar, e os espíritos que não eram mais compatíveis com aquele nível de evolução, eles seriam levados para outro planeta para recomeçar. E aí que nós chegamos aqui, e ainda estamos recomeçando, tá? Então, essa é a visão do Espiritismo sobre a questão não só da vida física, mas também, se a gente pensar que nós somos espíritos, da vida espiritual chegando aqui no planeta. Aí aqui, fala que o mundo foi criado em 6 dias, porque na Bíblia fala bastante, né, que o planeta Terra foi criado em 6 dias, e que no 7º dia Deus descansou, né? Então, ele estava fazendo uma analogia, na verdade, ao processo de formação geológica e astronômica.
Então, se a gente for pensar em todas as fases que o planeta passou, Moisés tentou resumir como se fosse aquilo num dia, só que foram bilhões de anos, tá? E Allan Kardec, ele mostra numa das suas obras essa analogia, que o planeta Terra foi criado em 6 dias, mas na realidade se referia a esses períodos geológicos pelos quais o planeta passou. E aí eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho, pode passar. Então, falava que no primeiro dia ele criou a luz e as trevas. Então, estava escrito lá, né, na Bíblia, que no começo criou Deus o céu e a terra. A terra era uniforme e toda nua. As trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus estava colocado sobre as águas. Ora, Deus disse que a luz seja feita, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas, e deu o nome de dia, e as trevas o nome de noite. E da tarde e da manhã se fez o primeiro dia. Então, isso é um resumo do que está escrito na Bíblia. Só que Allan Kardec, com base nesses dados científicos e também no que a espiritualidade foi trazendo, diz que o primeiro dia representava esse período astronômico. E esse período astronômico era o quê? A formação praticamente do sistema solar, quando começou o Sol, a Terra, a Lua e todos os planetas. E nesse período a Terra realmente estava nesse período fluídico, ainda incandescente. Lembra que ele era uma lava? E a sua atmosfera era carregada toda com água em vapor. Então, por isso que fala... Cadê aqui? Peraí. E Deus estava colocado sobre as águas. Então, sobre esse vapor de água que circulava em torno do planeta Terra, que era incandescente ainda. Pode passar. Aí no segundo dia, diz que fez o firmamento, o céu. Então o firmamento, se a gente for pensar, é realmente o que a gente enxerga em torno do planeta, é o céu. Mas disse Deus também que o firmamento no meio das águas, que era aquele vapor que circundava todo o planeta, e que ele separe as águas com as águas. E Deus fez o firmamento, quer dizer, Deus fez o céu, e separou as águas que estavam sob o firmamento daquelas que estavam acima do firmamento. E tal se fez assim. E Deus deu ao firmamento o nome de céu, da tarde e da manhã se fez o segundo dia. Aí olha a explicação, que nesse segundo dia representaria o período primário, e que aconteceu esse endurecimento da superfície da Terra, a atmosfera passou a ser espessa, impedindo a penetração dos raios do Sol. E aí, esse resfriamento da Terra permitiu que a água, que estava até então gasosa, como vapor de água, começasse a se transformar em líquido, mas ainda não havia nenhuma vida orgânica. Então, quando ele fala que separou a água do firmamento das outras águas, quer dizer que o vapor começou a se precipitar com o esfriamento e gerar a água líquida como a gente conhece hoje. Aí no terceiro dia, o elemento terra. Deus disse ainda que as águas que estão sob o céu se reunissem em um só lugar, e que o elemento árido aparecesse, o elemento seco, né? Então seria a terra seca. E isso assim se fez, e isso se fez assim. Deus deu ao elemento árido o nome de terra, e chamou de mares todas as águas reunidas, e viu que isso era bem. Deus disse ainda que a terra produza a erva verde, que porte grão, e árvores frutíferas que portem fruta, cada qual conforme a sua espécie, e encerrem suas sementes nelas mesmas para se reproduzirem sobre a terra. E isso assim se fez. Então aí fala na ciência que seria o período, esse terceiro dia seria equivalente ao período de transição, que é quando as águas cobrem toda a superfície do globo, e aí depois começa a formar as primeiras partes terrestres, que são esses depósitos de sedimentos, o Sol volta a penetrar na atmosfera que está menos densa, e aí surgem os primeiros seres organizados, que seriam as plantas, né, e os primeiros vírus, bactérias, até o reino vegetal. Aí o Sol, a Lua e as estrelas. Deus disse também que os corpos de luz sejam feitos no firmamento do céu, a fim de que se separem os dias das noites e que sirvam de símbolo para marcar o tempo, as estações, os dias e os anos. Deus fez, pois, 2 grandes corpos luminosos, um maior para presidir o dia e outro menor para presidir a noite.
Fez também as estrelas e os colocou no firmamento do céu para luzir sobre a terra. Esse seria o período secundário, né? Então, que equivale ao quarto dia da Gênese. A ciência explica que nesse período geológico, em decorrência de uma atmosfera mais depurada, podia-se observar com mais clareza a presença do Sol. Então, lembra que no começo tudo já deu origem. Então, se a gente for ler que no quarto dia apareceu o Sol e as estrelas, mas aí fica incoerente, porque tudo foi feito de uma vez só, junto com o planeta Terra. Mas aí eles explicam que com essa leveza da atmosfera, eles se tornaram visíveis. Não era que antes eles não existiam, mas antes a atmosfera em volta do planeta era tão densa que não permitiam mal que o brilho do Sol entrasse e que fosse visualizada a lua e as estrelas, tá? E aí fala que também começou a ficar mais definido a influência do Sol e no movimento anual da Terra. Então, o movimento de rotação e de translação em volta do Sol, para que existisse o dia, a noite e as estações do ano. E isso propiciou a entrada das novas espécies, tá? Aí no quinto dia, né, na Bíblia está escrito as águas do mar e o voo dos pássaros. Disse Deus ainda que as águas produzam animais vivos, que nadem na água, e os pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento do céu. Deus criou, pois, os grandes peixes e todos os animais que possuam a vida e movimento, que as águas produziram cada um conforme a sua espécie, e criou também os pássaros conforme a sua espécie. E ele viu que isso era bom. Mas o quinto dia é uma representação alegórica, então fala assim, que é uma alegoria imaginada do período terciário, que é marcado pelos continentes, pela formação dos mares, dos animais gigantescos, e quando ele fala animais gigantescos, são os animais pré-históricos, vegetais e animais atuais e os pássaros. Então, nesse período que fala que até então não era nem citado ainda sobre os animais pré-históricos, mas aqui ele já coloca como a existência desses animais gigantescos. Sexto dia, a nossa imagem e a nossa semelhança. Também disse Deus, também que a terra produz animais vivos, cada um conforme a sua espécie, os animais domésticos, os répteis e as bestas selvagens da terra, aí seriam os animais selvagens, conforme suas diferentes espécies. E isso se fez assim. Deus fez, pois, as bestas selvagens da terra, conforme suas espécies, os animais domésticos, todos os répteis, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Ele disse em seguida, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e que ele comande os peixes do mar, os pássaros do céu, as bestas, toda a terra e todos os répteis que se movem na terra. E aí fala do período quaternário, que já é marcado pelos vegetais e animais que nós conhecemos, né, e o ser humano. E é a partir disso que a consciência humana surge, e nós, seres espirituais, passaremos, pois, pelo processo de evolução, ainda em nossa infância espiritual. A humanidade, portanto, se organiza em comunidades, as quais formam as primeiras cidades e sociedades, dando início ao processo de evolução dos espíritos na Terra. Tá bom? Então, é só para vocês entenderem que o Kardec, ele fez essa releitura da Bíblia, né? Então, o que é importante a gente entender é que tudo a gente vai fazendo uma releitura. Então, hoje nós já estamos fazendo uma releitura dessa releitura. E assim, conforme a evolução de todo o conhecimento. Por isso que eu volto a dizer, o conhecimento humano produzido pela humanidade, ele ainda é vulnerável, ele não é uma verdade absoluta, ele está sempre em evolução. Por quê? Porque nós, espíritos, estamos sempre em evolução. Tá bom? Aí sobre a formação dos seres vivos. Então agora focando praticamente na questão dos homens e voltando para uma explicação baseada no livro dos espíritos, né? Então, por meio dos germes que se encontravam latentes no planeta, os germes seriam os vírus e as bactérias, e encontrando o ambiente propício, começaram a germinar. E a formação dos seres vivos partiu do caos, que lembra que era aquela que eles chamavam de massa gelatinosa, que era também o protoplasma. Então, partiu disso e pela própria força da natureza. No começo tudo era o caos e os elementos estavam todos misturados.
pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Então, apareceram seres vivos, apropriados ao estado do globo, inclusive o homem, em seu tempo, ocupou seu lugar ao lado de outros seres vivos. Aí, novamente, então, primeiro vírus, né, aí vai falando de vários termos químicos, mas o que é importante a gente entender é que, de novo, ele fala desse protoplasma, e mais para frente a gente vai ouvir falar muito essa palavra novamente. Então, o que eu queria que vocês guardassem é que vamos pensando que esse líquido protoplasmático é como se fosse o princípio vital, é como se fosse o líquido que desse origem para que a vida surgisse no planeta, tá? Então, era um princípio inteligente, que nutre-se agora da clorofila, que revela um átomo de magnésio em cada molécula, procedendo à constituição do sangue, que se alimentará no reino animal. Então, era uma coisinha que foi ligando na outra, e que se a gente for pensar num planejamento, ele é complexo demais para se pensar que não tem um algo maior regendo tudo isso. Então, acho que de tudo isso que a gente está vendo hoje, eu acho que a informação mais importante que a gente tem que guardar é entender que todo esse processo que hoje nós vivemos, né, que nós estamos vivendo agora, mas que ele é decorrente de todo esse planejamento que teve espiritual, temporal, quer dizer que tudo foi acontecendo no tempo certo, então foram bilhões de anos para nós chegarmos até aqui. E que nós, na nossa ânsia, na nossa rapidez, nós queremos tudo para hoje, a gente não entende esse tempo. Então, se a gente tem que pensar que Deus demorou, entre aspas, tudo isso para essa criação do universo, ele continua em expansão, por que que às vezes a gente não entende esse tempo de Deus na nossa vida? E a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito, no nosso tempo, sem respeitar muitas vezes os limites até do que o próprio planeta pode propor para a gente. Então, grandes questões que nós vivemos hoje enquanto humanidade relacionada ao nosso planeta tem muito a ver com essa pressa que nós temos, principalmente ligada às questões materiais, e nos esquecemos dessa questão espiritual, e que estamos, vou falar um termo, comendo o nosso planeta de uma forma irresponsável, isso que ele demorou mais de bilhões de anos para construir, né? Então, assim, hoje nós sabemos que o nosso planeta, ele está em transformação constante, ele está evoluindo para que saia de provas e expiações para um planeta de regeneração, mas a gente tem que entender, principalmente, que regenerar quer dizer sarar, curar. Quando eu estou regenerando um tecido, né, na minha pele, é porque ele está formando a casquinha, ele não está ainda a minha pele perfeita. Então, quando a gente acha que vai para um planeta de regeneração, a gente acha que vai estar tudo lindo, maravilhoso. Mas não. Na verdade, o planeta de regeneração, esse momento transitório a qual o planeta e a humanidade está se dispondo a modificar, vai ser um planeta que a gente vai ter que cuidar. A gente vai ter que cuidar de todas essas feridas, de todos esses machucados, de todas essas águas poluídas, de todo esse lixo no mundo, de toda essa falta de planta, de todo esse desequilíbrio ecológico que a gente mesmo que causou. Então, regenerar vão ser espíritos que vêm com essa missão, e nós também estamos incluídos nisso, de reconstruir. Então, quem é que vai querer reconstruir o planeta para que realmente ele evolua? Né? Então, isso a gente tem que pensar dessa aula toda, que tudo tem um propósito. Nada é à toa. E a gente está no momento que a gente está vivendo, né, de tudo isso que a gente já viu que o planeta passou, por quê? Então, é isso que a gente vai ter que começar a pensar a partir de agora. Por isso que a gente deu essa aula muito técnica, científica, para que a gente entenda que, de verdade, a gente é fruto dessa evolução, que demorou bilhões de anos, para que a gente estivesse aqui agora, tá bom? Pode passar. Já está acabando a minha parte, tá? Aí aqui, continuando, né, então vai falando tudo isso de novo, essa parte eu vou até pular, porque vai falar de novo das cristalizações, minerais, o vírus, protoplasma, blá, 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 blá. Ele dá aí a visão do André Luiz na evolução em 2 mundos, né, porque os 3 falaram, então Emmanuel falou, André Luiz falou e o Kardec falou, né, então sobre um olhar diferenciado.
Aí aqui fala um pouquinho desse povoamento do planeta Terra, né? Então Kardec explica que a chamada raça adâmica foi uma das últimas raças a surgirem na Terra, com a missão de auxiliar no desenvolvimento do planeta, ajudar os seus habitantes primitivos a se elevarem espiritualmente. Então, olha só que bacana. O Kardec, ele não fala que a gente já começou como se fosse Adão e Eva, nessa raça adâmica. Não. São espíritos que vieram para o nosso planeta para ajudar os habitantes primitivos. E quem eram os habitantes primitivos? Eram realmente esses homens que a gente chama de homens da caverna, que passaram por grande evolução e agrupamentos diferentes. Então, primeiro, eles eram só coletores, então eles viviam coletando os frutos, né, os alimentos da própria natureza. Depois, eles começaram a ficar em lugares fixos, que antes eles não se fixavam, então eles começaram a se fixar, começaram a construir pequenos agrupamentos humanos, então tudo começou ainda muito devagar. Só que aí a gente tem um salto nessa humanidade, porque aí logo depois a gente começa na história a ver, né, as grandes civilizações que de repente apareceram, os astecas, os maias, os egípcios, posteriormente, né, gregos, romanos, quer dizer, como de repente, do nada, surgiram essas grandes civilizações. Por quê? Surgiram porque espiritualmente foi enviado espíritos mais evoluídos para que desse esse empurrãozinho para que a Terra, a humanidade se desenvolvesse de uma forma melhor, tá? Aí o Espiritismo não pode admitir que aí aqui eu pulei uma parte, tá? Então, mas fala assim, que a espécie humana não começou por um só homem. Surgiu na Terra pelo desencadeamento natural da evolução dos seres. Então, é isso que eles dizem. Então, fala da evolução do princípio inteligente, até aqui tem a fotinho, como se fosse nós nos desenvolvendo a partir dos povos primitivos, então, bem a fisionomia, né, dos homens das cavernas e tudo mais, até chegar aqui hoje. Então, Kardec estuda a posição do homem na escala animal e declara, por mais que isso possa ferir o seu orgulho, o homem deve resignar-se a ver no seu corpo matéria, o último elo da animalidade na Terra. No seu corpo matéria, o último elo da animalidade na Terra. Então, ele é o último que chegou no planeta. Pode passar, Wagner. E aí, a respeito dessas contradições da Bíblia e do Espiritismo, Kardec responde que não, porque o Espiritismo apenas explica a alegoria bíblica, lhe dá a necessária interpretação nessa pergunta. Então, assim, não é que Kardec é contra, né, o Espiritismo é contra o que está na Bíblia, mas ele está trazendo uma nova visão mais atualizada sobre o que foi escrito há 3.000 anos, 2.000 e não sei quantos anos atrás, não tenho certo. Então, a espécie humana está entre os elementos orgânicos do globo terrestre? Resposta foi sim, e veio a seu tempo. Foi isso que deu motivo a dizer-se que o homem foi feito do limo da terra, quer dizer, dessa última camada. E aí ele conclui o capítulo. Não rejeitamos, pois, a Gênese bíblica, mas estudemo-la, como estudamos a história da origem dos povos. Hoje, os próprios teólogos católicos e protestantes endossam as explicações científicas em consonância com as explicações espíritas. Então, hoje, dificilmente alguém bate o pé que fala que foi Adão e Eva, né? Então, hoje a nossa razão não permite que a gente aceite mais esse tipo de informação sem um respaldo. E aí a pesquisa científica comprova esse povoamento do globo em diferentes locais, com relação à pigmentação da pele, as diferenças físicas dos habitantes da região, além da evolução e das civilizações existentes em um mesmo período. Aí, o que ele fala sobre a diversidade das raças humanas, né? Então, porque algumas pessoas têm o tom de pele mais escura, outras têm os olhos mais puxados, outros têm a pele muito clara e outros são, enfim, mais misturados, né? Então, fala que o homem, ele apareceu em diversos pontos do planeta em diferentes épocas, e essa é uma das causas da diversidade das raças. Então, se a gente for pensar nos maias, nos astecas novamente, nos egípcios,
Eles vieram em épocas diferentes, mas similares, em continentes diferentes. Atlântida, né, que existiu e que todas essas grandes civilizações deixaram de existir, mas eles tiveram que se adaptar pelos diferentes climas, aliando-se uma raça a uma das outras, formando novas tipologias aí genéticas, né? Aí ainda coloca que certas raças apresentam tipos particulares de características. E aí ele fala, né, ele acrescenta no final, uma vez que os brancos que se reproduzem no país dos negros não se tornam negros e reciprocamente. Quer dizer o quê? Que não é exatamente o lugar que faz a pessoa do jeito que ela é, a característica. A gente teria que passar por milhões de anos para ter uma adaptação genética e evolutiva que justificasse o motivo de, por exemplo, nós existir pessoas com tom de pele mais escuro. Então, por que que só na África, que foi a origem de pessoas com tom de pele mais escuro? Falar que é por causa do clima? Não, na América, basicamente, a gente está na mesma altura da África, o Brasil. Então, no Brasil, originalmente, também deveriam ter esse tipo de população. E não, aqui os primeiros habitantes eram os indígenas, que têm outro perfil fisionômico. Assim como os que moravam nos Andes ou moravam no México tinham outro perfil. Então, isso tem muito mais a ver com a origem espiritual de onde esses povos vieram, tá? Acho que é isso. Acho que acabou, né? Aí, da pluralidade dos mundos, aí eu acho que você depois vai falar um pouquinho, não vai, Wagner? Sim, sim. Então, aí, acho que pode pular essa parte, porque são dois, isso, porque aí já acaba, porque você vai retomar isso, senão eu vou ficar falando. Gente, a aula vai ficar mais legal o curso, tá? As primeiras aulas, como eu falei, assim, é muita informação. Eu espero que vocês tenham paciência para escutar. Depois a gente vai formando essa base do entendimento de como tudo surgiu, a gente vai começando a entender melhor a doutrina espírita e tudo mais, tá? Essas aulas mais difíceis estão acabando, eu prometo para vocês. Essas aulas mais científicas, teóricas, né? Apesar que talvez tenham pessoas que gostem bastante desse lado, mas depois a gente vai focar mais em outras coisas. Mas o básico 1 é justamente esse nome, a base de tudo, onde vai se alicerçar a doutrina espírita depois, tá bom? Então agora com a palavra o senhor Wagner Duarte. Toda sua, Wagner. Uma aula agora é mais complementar, né, do que a Carla estava falando, e com a visão do Evangelho, né? Que Jesus diz que há muitas moradas na casa do meu Pai. Então dá a entender que existe uma vida fora da Terra, existe outros planetas, existe outros habitantes, outros espíritos em outro lugar do universo, né? Seria muito leviano da nossa parte dizer que só existe a gente, né? Só tem a Terra aqui, só a gente que existe, né? Até os próprios cientistas mesmo falam que isso né? Um universo desse tamanho que a gente não consegue nem dimensionar, né? Fica difícil falar que não tem outra raça em outro lugar, sabe? Mas aí a gente vai desenvolvendo aqui conforme o texto, tá? Aí que foi que Jesus falou, né? Em João, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai, se assim não fosse, eu não teria dito. Pois me vou para vos preparar um lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado um lugar, voltarei-vos e tirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vos estejais. João capítulo 14, versículo 1 a 3, né? Então, Jesus fala que existe, deu a entender muito aí, né? De uma forma figurada, né? Que existe outro planeta melhor do que a Terra. Não, o planeta não é só esse aqui que a gente imagina que... A vida não é só isso que a gente imagina aqui, né? Cheia de expiações, toda essa miséria, todas essas dificuldades que a gente passa aqui, todo esse sofrimento. E tem um lugar nele que ele conhece lá, em outro planeta, que é muito melhor do que aqui, e dá a entender que a gente precisa merecer para estar lá, né? Então,
Então, de acordo com o nosso conhecimento, de acordo com a nossa evolução, nós vamos estar preparados para chegar a fazer parte desse mundo. Porque se a gente não tiver o convite da festa, né, assim, a gente não é uma festa com o pessoal lá mais, né, a gente não é bem recebido porque a gente não combina com o pessoal de lá, né? É que nem você ir num lugar lá com as pessoas super educadas, super finas, super. E você ir lá esculhambar a festa, derrubar, quebrar as coisas, você não se enquadra muito legal lá, né? Então, se a gente for para um planeta angelical, com vários anjos lá, só falam coisas boas, maravilhosas, coloca um cara lá, coloca a gente lá para ver o estrago que a gente vai fazer lá, né? A gente vai causar ciúmes, chegar lá querendo bater nos outros. Então, não vai combinar a gente ir para esse planeta aí, né? Então, a gente está aqui porque a gente merece, né? Então, aí tem três categorias aqui desse mundo, né? Que ele quis colocar aqui. E depois tem esse daqui que mais para frente, que é mais detalhado, né? Mas tem o mundo inferior, intermediário e superior. O mundo inferior é a existência toda material, reino soberano das paixões, sendo quase nula a vida moral, à medida que essa se desenvolve, diminuindo a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais agitados a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Essas paixões, né? A gente sabe que a gente vive, parece que está descrevendo o que a gente vive aqui, né? Cheio de paixão, cheio de querer ter coisa material, apego, ciúmes, possessão de bens materiais, possessão de pessoas, essa vida pesada que a gente leva aqui, está descrevendo o que a gente vive aqui na nossa volta, né? E aí isso me faz lembrar muito também desse mundo grosseiro, quando a gente vê aqueles móveis antigos, TV antiga, casa antiga, aquelas coisas grosseiras, sabe? Da vovozinha lá que tem uma cama lá cheia de coisas assim, as paredes grossas, os móveis tudo grotesco, assim, parece que não está economizando espaço, sabe? Os computadores aqui, né, tubão bem gigante, você fala, meu, que coisa grosseira, né? E hoje está tudo ficando cada vez mais cleanzinho, mais levezinho, não está tendo a necessidade de coisa tão grosseira. E é assim que é a nossa vida, né? A gente vai se desapegando dessas coisas materiais, vai tornando a nossa vida mais leve, mais suave, a nossa mente vai ficando mais leve, e a gente vai ter no nosso redor, vendo como é desnecessário ter certas coisas, né? Os caras lá mostrando o soldado romano lá, os caras andavam com. Meu, eles demoravam acho que umas 2 horas para se arrumar para ir para a guerra. Tinha um negócio amarrado na canela, um negócio amarrado aqui, tinha faca não sei aonde, tinha uma espada não sei aonde, o capacete que era desconfortável, aquele monte de. Meu, que negócio chato, né, mano? E hoje, como tá mais prático, a gente coloca, se arruma para ele na academia, é bem mais fácil, né? Então a gente vai se desapegando dessas coisas e vai ter menos coisa para ficar carregando, para ficar se apegando a esse monte de coisa chata. Então a gente já vê, já só na nossa vestimenta a gente já percebe que a gente melhorou, né? E, nesse sentido de apego material, né? Aí tem uns mundos intermediários que também acho que talvez seja um pouco a gente que mistura-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de endividamento da maioria dos que habitam. Mas aqui a gente vê que o mal parece que predomina mais, né? Então a gente, infelizmente, a gente ainda está. E se a gente for ver bem da nossa personalidade, será que a gente também não está mais ou menos por aí? A gente não é um anjo, né? Não adianta a gente querer falar que a gente quer ir no mundo superior, sendo que a gente sabe que a gente não é um anjo, né? Eu sei que eu faço coisa errada, faço coisa boa também, mas será que eu faço mais coisa boa do que erradas? Então a gente começa a ver que a gente está onde a gente merece. A gente reclama do Brasil. Ah, corrupção. Tem vários problemas no Brasil que a gente aponta ali. Mas se eu for ver bem, a minha personalidade não está muito distante disso, sabe? Você estaciona no lugar errado, você, você quer ter um jeitinho para poder ter facilidades, tem TV gato net, gato não sei o que lá, você quer fazer alguma coisa para dar um puxadinho, e aí o Brasil reflete tudo isso que a gente é, né? Então a gente merece estar aqui no Brasil, merece estar aqui no planeta Terra, né? A gente parece que a gente é mais bem do que mal, então, né? Não sei se a gente é mais bem do que mal, a gente faz uma caridade ali, alguma coisinha boa ali, mas a gente faz o mal também, então. Não adianta a gente apontar o dedo e falar que
que a gente é anjo, que o mundo está perdido, que as pessoas são ruins, porque a gente também tem a nossa parcela de culpa de tudo isso, né, que existe na Terra. Então, Eu acho que não é nem só fazer o mal, às vezes a gente não faz o mal, mas a gente deixa de fazer o bem, né? Então, só essa nossa omissão, que eu acho que é o que a maioria faz. Então, dificilmente hoje, né? Eu vou fazer o mal intencionalmente, eu vou lá e vou puxar o tapete da pessoa, ou até agredi-la, ou até matar alguém. Então, esse tipo de mal já vem diminuindo há muito tempo na humanidade, mas a ausência do bem, ela ainda permanece muito forte, né? Então, o quanto eu faço o bem mesmo, ou o quanto eu estou neutra, sabe, o famoso neutro em cima do muro, que eu não faço nem lá nem cá, eu acho que é o que a maioria das pessoas estão fazendo, é como o Wagner falou também, né, que a gente merece e a gente escolheu estar aqui. E a gente escolheu estar aqui para a nossa evolução. Então, o único objetivo que a gente tem para encarnado aqui no Brasil, que a gente escolheu nascer aqui, é para a gente aprender alguma coisa. Então, a pergunta é, será que a gente está disposto a aprender mesmo e evoluir, ou a gente vai continuar nesse campo neutro a encarnação inteira? Né? Então, acho que essa é uma pergunta importante. a gente está aprendendo a ler e escrever, não adianta a gente querer ir para o terceiro colegial, né? Então, a gente tem que viver esse momento, esse presente como uma oportunidade para a gente evoluir, né? E aprender a ler e escrever na segunda série, na terceira série e assim subir nos degraus, né? Aí aqui já falando já que eu mandei lá o link do filme lá, Guerra do Fogo, não sei se alguém já assistiu aí, que fala como que ele não é muito científico assim, muito, mas só que tem uma simbologia bem legal ali que mostra de uma forma aproximada o que que a gente era, assim, sabe? Então, eu acho que não era muito distante do que está ali no filme também. E a gente fica abismado e é bom que a gente vê que a gente evoluiu bastante, né? Porque o negócio era feio mesmo, viu? Aí, o mundo primitivo, a gente vivia só para sobreviver, né? A gente vivia para matar a fome, para comer alguma coisa, vivia para reprodução sexual e vivia para dormir, comer e reproduzir. Não tinha mais nada. A gente não, né, tava vivendo essa experiência bem básica, né? E se a gente for ver bem, tem muitas coisas que a gente pratica hoje que tem restício desse mundo primitivo ainda, né? A, Se você for ver bem a raiva que a gente tem, a vontade de matar, sei lá, quero matar, que raiva que me deu, mas a gente se segura, né? Porque a gente sabe que a gente tem um animalzinho ali dentro da gente que a gente está deixando de ser e virando um ser moralmente mais evoluído, e que esses pensamentos, esse instinto animal, ele vai amansando e se depurando no nosso corpo, né? Na nossa alma, na nossa mente, né? Aos poucos, né? E aqui do mundo da expiação, que é onde prova expiações, é onde a gente está, né? Onde o mal predomina. A superioridade da inteligência inglesa dos seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo e as qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso, mas também os numerosos vícios as que se mostram propensos constituem o índice de grande perfeição moral. Né? Por isso, então, aqui, para expiar suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que haja merecido ascender a um planeta mais ditoso. Todos nós, né? Então, para você ver que todos nós aqui temos algum nível de vício, né? Seja, não é só álcool e cigarro, né? A gente pode ter vícios de várias formas, né? De comida em geral, tem várias coisas que a gente pode viciar, nos apegar, pode ter vício material, eu tenho vontade de ter não sei o que lá, um monte de coisa ali. Então, a gente vê que a gente está nesse nível aí, tá? Não dá para a gente negar, né? E tem como eu disse, né? Tem esses restícios desse mundo primitivo que a gente tem nas nossas atitudes, assim, às vezes, né? E aqui o mundo da regeneração, nos quais as almas que ainda têm expiar e extrair novas forças, repousar das fadigas da luta, os mundos regeneradores servem de transições entre os mundos de expiação e os mundos felizes. É onde a gente estamos entrando, né, que é o mundo de regeneração, que é até mesmo quando a gente faz aqui um trabalho mediúnico, né, tem espíritos mais durões lá, que estão há centenas e centenas de anos lá,
batendo na mesma tecla do mesmo erro, né? E eles não querem mais evoluir, não querem mais nem conversar, eles querem viver aquela vida ali mesmo. E os espíritos falam assim, então esses daqui não vão mais encarnar na Terra, porque na Terra eles não estão preparados para esse mundo novo que estão surgindo. É que nessas novas as crianças que estão vindo, né, são espíritos mais evoluídos, que vai fazer uma Terra melhor, assim, durante, né, devagar, assim. E o que a Carla tinha falado dessa regeneração, que dá a entender que a gente, Jesus, quando a gente era primitivo, a gente não tinha muita noção do que a gente estava fazendo. Aí Jesus deu a casa para a gente fazer a festa, né? A responsabilidade é nossa. E aí a gente foi lá e bagunçou tudo a casa, jogou um monte de coisa no chão lá, tá toda suja, bagunçada. E aí, segundo o regenerador, a gente vai ter que limpar essa casa aí, né? Que é a terra, né? Olha a bagunça que a gente fez com o nosso livre-arbítrio, e agora a gente vai ter que ter essa consciência, né? Essa responsabilidade ambiental, a responsabilidade né, com as pessoas, com a fome, para você ver, né, que a gente é tão inteligente, aí tem lá tanta gente, milhões de pessoas passando fome, e a gente tem e o quanto que tem de dinheiro circulando, tanta coisa que a gente compra de besteira, e tem gente que não consegue ter a coisa básica que era no mundo primitivo, né, que é a alimentação, né? E a gente vê que a gente tem que ter, acho que esse mundo da regeneração vai dar essa consciência, acho que não vai ter mais fome, né? A gente vai ter consciência de que a gente vai ser vamos dizer, acho que um adolescente um pouquinho mais responsável e vai arrumar um pouco a casa e ter mais respeito com a humanidade de forma geral, assim, acho que vai ser esse caminho aí que a gente vai seguir, né, logo mais, né? Aí o mundo dos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, e a gente vê isso vamos lá, roubar, né? Lá no 2000, lá no tempo de Jesus, lá sua mãe roubava, meu irmão, meu tio, o pessoal pegava galinha, pegava bode, ninguém tinha vergonha na cara, o povo roubava mesmo, assim, como se fosse normal. Aí agora hoje, minha mãe rouba galinha, minha mãe rouba não sei o que lá, meu irmão rouba não sei. A gente fica com vergonha, né? Porque é uma coisa tão difícil. Mas é muito mais difícil. E aí, nesse mundo de todos, é isso aí. Você é uma pessoa má, aí você vai ter vergonha de ser mal lá, porque você vai ser o bicão da festa ali, né? Porque todo mundo é bom, todo mundo é legal, e você faz as coisas erradas, aí você vai ter vergonha de ter feito, né? Então, tem coisas que a gente aprendeu bastante, né? Até a própria educação, né? Parece besteira, mas naquele tempo lá de Jesus, lá, a educação era coisa para poucos, né? O pessoal gritava, falava. Hoje a gente, se uma pessoa é mal educada, não fala bom dia, não pede licença, até quando atravessa, quando você está falando, todo mundo olha a cara feia. Nossa, que coisa feia, que coisa sem graça. Então a gente ganhou isso na educação, já é uma coisa normal. Você vê que a gente evoluiu, né? E logo mais, uma pessoa não ser caridosa, não querer ajudar o próximo, não parar na faixa de pedestre, não, vai ser uma coisa rara, né? Então eu imagino que vai ser assim. Então, aí o mundo dos celestes lá já é até difícil de imaginar, né? Porque esse mundo aí. Mas logo, logo a gente chega lá. E eu acho que é importante falar também da questão das frequências vibratórias, além dessa questão que o Wagner falou, que se a gente fosse morar nesse mundo, a gente ia fazer uma bagunça, né, e a gente nem seria aceito, mas na verdade é que as vibrações não iriam bater, a gente não conseguiria nem viver nesse lugar mesmo que a gente quisesse, porque a nossa vibração é tão mais baixa do que desses espíritos que estão mais evoluídos, que a gente não conseguiria, né, é até uma própria incompatibilidade, vai querer misturar água com óleo, não mistura, né, então, de acordo com a densidade da nossa frequência e da nossa evolução, a gente fica perto dos meios dos quais a gente se identifica. Então, a gente está todo mundo aqui porque a gente tem uma frequência parecida, uns mais evoluídos, outros menos, sim. E essa é a grande diversidade espiritual, né? Então, quem está mais à frente tem mais responsabilidade de puxar quem está mais atrás, né? Então, eu acho que esse é o nosso grande desafio, para que a gente caminhe juntos, né? E caminhar juntos não quer dizer caminhar todos iguais, mas é não deixar ninguém para trás. Eu acho que essa é a grande bandeira que a gente tem que levar agora no planeta, que nem o Wagner falou, não dá para
a gente pensar que de 7 bilhões de habitantes, mais de 2 bilhões passam fome. É muita gente, né? Com tanta comida, com tanto planeta que foi tão bem cuidado para que todos pudessem ter acesso à água, a ter acesso à alimentação. Então, é porque tem alguma coisa muito errada mesmo, né? Então, o que, que a gente pode fazer enquanto cidadão, sozinho, né? Sem esperar, às vezes, de um governo, sem esperar de uma empresa, sem esperar dos órgãos públicos. O que, que a gente, enquanto cidadão, pode fazer para quem está pertinho da gente ter um dia melhor? Eu acho que é essa a grande questão do mundo de regeneração. Como que eu vou ajudar a cuidar, a tapar esses machucados todos, né? Que existem não só na humanidade, mas no planeta em si, que está doente. E realmente, o mundo celeste ou divino, eu não consigo nem imaginar o que que é. Aí você falou do. O que você falou agora? Eu já esqueci o que você falou já. No começo aí, mas já foi. Eu queria complementar, mas já esqueci. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão porque aí vive o homem abraçado com tantas misérias. Isso aí que eu queria falar. Quando a gente. Qual é a nossa verdadeira missão, né? Essa diferença, essa mistura de pessoas que tem essa diversidade que tem na Terra, é justamente, né, que nem o joio e o trigo lá, que o trigo não cresce junto com o joio, ele cresce bem forte ali, parece que é uma praga que está junto ali, mas ele cresce e sobressai. É isso que a gente tem que imaginar quando a gente passa por esse sofrimento, essas dores, problemas que a gente tem na nossa vida, com o chefe, com qualquer pessoa em volta na família, qualquer tipo de pessoa, questão social. Quando a gente vai reclamar, a gente tem que entender que ali está sendo realmente a prova que a gente está sendo exigido, né? A gente tem que ser forte ali para ver que faz parte dessa experiência. A gente está aqui passando por essas dificuldades, né? Então, e quando a gente olha todos esses mundos, todas essas fases, todo esse tempo da Terra, a gente vê que esses problemas tão pequenininhos que a gente faz ficar tão grande. E não querendo desmerecer os problemas, né? Mas tem que entender que faz parte do processo, né? A gente tem que ser forte aí para se resignar a esses problemas aí, né? Os espíritos que encarnam o mundo não se acham a ele presos indefinidamente, nem ele atravessa todas as fases de progresso que ele lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para o outro mais adiantado e assim por diante até que cheguem ao estado de puros espíritos. O progresso é a lei da natureza e essa lei todos os seres da criação, animais e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus. Então, se você quer passar para outra série, tirar 10 aí nessa prova, aí você passa para outra prova, entendeu? Mais ou menos assim que funciona. E, e aí nesses estágios, nessa evolução, que a gente vai passando por essas fases e vai chegar onde a gente merece, onde a gente precisa estar. Claro que tem os espíritos missionários, né, que são muito mais evoluídos e vêm aqui para nos dar uma luz, dar um guia, dar um impulso na humanidade, mas a maioria das pessoas estão aqui realmente para poder aprender, né? Então, passar por essas dificuldades, essas lamentações que a gente tem aí na nossa vida, né? A própria destruição que os homens parece o termo final de todas as coisas é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer. Ao mesmo tempo em que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Os dinossauros lá, né? Eles morreram, né? Tudo se regenera, né? O vulcão, quando tem um vulcão, ele passa destruindo tudo, parece que vai acabar o mundo. Você fala, o mundo está acabando aqui com esse vulcão aqui, essa cinza aqui, essa larva, nossa, destrói tudo. Mas só que aí depois tem um ecossistema que surge, uma natureza ali depois do vulcão. E aí a gente vê a Segunda Guerra Mundial. Se eu tivesse vivo lá na Segunda Guerra Mundial, eu ia falar que o mundo está acabando. Eu falei, acabou, já era onde a humanidade chegou. Aí depois que acabou a Segunda Guerra, veio o raio-x, veio a radiografia, veio um monte de tecnologia, veio a internet. Então, tudo, a pandemia, nossa, acabou o mundo por causa dessa pandemia. Olha olha como que a gente está aqui nessa aula online aqui agora, também por causa da pandemia, né? Então, várias coisas ruins que a gente acha que é o fim do mundo, que vai acabar, já era, agora a humanidade se perdeu.
você vê que depois de um tempo essa poeira baixa e as coisas renascem, as flores renascem, né, mais vivas, né? Então, acho que é assim que é essa evolução desses mundos, né? E até com nós mesmos, né? Quando a gente morre, a gente renasce e assim a gente vai progredindo. Morrendo e vivendo, morrendo e renascendo e vivendo e frutificando cada vez mais, né? Acho que é isso aí hoje. É isso. Eu nem sei se existe Eu essa acho palavra frutificando, mas acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. que existe essa palavra. Eu acho que o mais importante de tudo isso, a gente juntando com a parte que o Wagner falou, né, e a primeira parte da aula, eu acho que é entender isso, que assim como o universo evolui o tempo todo, o nosso planeta evoluiu, e eu estou falando geologicamente, quer dizer, como que ele fisicamente evoluiu até chegar ao que é o planeta Terra hoje, nós também, isso é a missão de todos nós, evoluir. Não tem como você fugir da evolução, não tem. Você pode escolher andar em marcha lenta na sua evolução, né, em passinhos de formiga, ou você pode arregaçar as mangas e falar, não, eu vou mergulhar de cabeça e vou tentar superar e vou tentar evoluir, né? Mas de qualquer forma, é o nosso caminho. Não tem marcha ré, não tem volta. A gente só caminha para frente, né? Então, que a gente consiga ter cada vez mais consciência dos nossos passos, mesmo que pequenos, mesmo que minúsculos, mesmo que a gente fique um tempo parado no mesmo lugar. Mas com certeza a gente já evoluiu. E o mais bonito de ver os alunos que a gente já vê, mesmo Wagner, né, que ele é aluno do Mediúnico e já está aqui com a gente vê, a gente poder acompanhar o desenvolvimento das pessoas que começam a fazer os cursos, né, e a frequentar a casa, e principalmente que se propõem a mudar de alguma forma, se propõem a sair daquele lugar parado, né, então daquela ociosidade. Então, vocês já deram um passo importante, vocês já saíram dessa ociosidade para tentar aprender alguma coisa. Então, isso já é um passo grande, já é um movimento. E isso é o que caminha a gente para frente. Então, quando a gente pensa, que nem hoje a aula foi sobre criação, desenvolvimento dos mundos, mas a gente tem que pensar no nosso também. Então, como que eu estou me desenvolvendo? E é isso que o Wagner falou. Todas essas provas que as pessoas passaram, e a humanidade, enquanto a humanidade passou, a última foi agora o Covid, nos mostra que a gente tem a capacidade de se reerguer. Então, a cada prova que a humanidade passa, e a gente também, enquanto indivíduo, a gente tem essa capacidade de se reerguer, sempre a gente tem essa capacidade de se reerguer, né? Então, é isso que a gente tem que sempre pensar. Hoje está muito difícil, tem dias que às vezes eu vou dormir à noite e eu acho que está impossível, que eu não vou conseguir resolver os meus problemas no dia seguinte. Aí no dia seguinte, às vezes a gente acorda com uma luz, ou acorda de uma forma mais serena, que começa a enxergar as coisas de outro jeito, não tão impactantes como a gente estava vivendo no dia anterior. Eu acho que isso é mais importante para a gente pensar no nosso dia a dia. Passamos por guerras mundiais, que nem o Wagner falou, passamos por, né, na época, gripe espanhola, que dizimou não sei quantos % da população, que nem chegou aos pés do Covid. É que hoje o Covid impacta mais porque a gente tem a tecnologia, então a gente viu o que estava acontecendo em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo. Então era isso que nos impactava. Só que naquela época não existia essa comunicação tão assim. Então as pessoas não sabiam o quanto isso estava impactando, mas estava morrendo muita gente, desencarnando muita gente. Então, a gente viu o quanto nós temos a capacidade de reerguer, né, de nos reerguermos. Então, que a gente sempre pense nisso, né, que a gente sempre lembre disso. Eu acho que essa é a mensagem mais importante. Quando a gente estudou toda essa evolução dos planetas, o quanto é possível e acreditar e ter fé que é esse o movimento, não tem outro. É evolução, não tem outro. Todo mundo aqui vai evoluir de uma forma ou de outra. Tá bom? Eu coloquei um videozinho no WhatsApp agora para vocês, que eu recebi ele hoje, super bonitinho, inclusive do Alok, né? Que ele falava que ele não acreditava em Deus, ele passa por uma experiência, enfim, aí depois vocês assistam, eu achei super bonita a mensagem, não sei se vocês já tinham assistido, enfim,
Mas vocês também podem se compartilhar se vocês acharem alguma coisa interessante que vocês acham que será benéfico para todo mundo. Gente, o grupo é de todos, tá? Não é só meu e do Wagner colocando coisas para vocês, tá certo? Então, acho que é isso, gente. Foi pesada a aula? Não. Ainda bem que não vai ter prova, né? Que eu vou ficar perguntando o que é isso, o que é a época geológica, primária, terciária, quaternária, o que quis dizer no quinto dia, quando chegou a luz e o firmamento, sei lá o quê. Não, é só para a gente entender o fio da meada, tá bom? Se for uma prova com consulta, vai. Se for uma prova com consulta, vai, né? Vocês vão receber o PowerPoint, vai tá lá na nossa pastinha e a gravação da aula, tá bom? Mas é isso. Acho que a mensagem que fica é evolução, só essa, né? Certo? Alguma pergunta? Não? Então vamos encerrar, Wagner? Beleza? Beleza? Beleza. Então vamos lá. Vamos agradecer a Deus por estarmos aqui presentes, disponíveis para estudarmos, aprendermos um pouquinho mais, pela nossa paciência para ler assuntos até complexos, agradecer pela nossa saúde, nossa disposição, e mesmo a toda essa distância, estamos conectados com a mente, com a nossa sintonia vibracional, que nossas casas sejam iluminadas pelos nossos mentores, por Jesus Cristo, que nossos corações sejam iluminados e que tenhamos uma noite maravilhosa, abençoada. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. Graças a Deus. Então, boa semana a todos. Segunda-feira a gente se vê.